Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, como principal ministério, ele ensinava. A gente pode correr esse risco de pensar que Jesus mais fazia milagres e coisas extraordinárias, porque parece que é isso que chama mais atenção no ministério público de Jesus. Mas repare, sempre antes de um milagre é precedido de uma pregação. É sempre assim. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, e aí, como consequência daquela pregação, daquele ensinamento, os milagres começam a acontecer. Era um sábado, Jesus estava morando em Cafarnaum. Cafarnaum, ali perto do Mar da Galileia, se transformou numa espécie de ponto de saída, de partida. A casa de onde ele saía e voltava. Uma sede do ministério público de Jesus. Em Cafarnaum, os estudos arqueológicos mostram que existiam, na época de Nosso Senhor, pelo menos 2 sinagogas. Uma muito pequena e uma pouco maior. Ou seja, era um lugar distante, muito afastado, mas com uma presença religiosa ativa. As pessoas que viviam em Cafarnaum tinham a ocasião de ouvir a palavra de Deus, de examinar as Sagradas Escrituras, principalmente de estudar a lei de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Era costume na sinagoga, e ainda é hoje costume, que quando uma visita chega e se ouve, se comenta que aquela visita conhece a Escritura, conhece a palavra, que se convidasse essa pessoa a dirigir uma pequena explicação de um texto da Torá, ou, mas normal, que não fosse da Torá, fosse dos livros outros, dos outros livros da Escritura. Era isso que se passa aqui nesse texto. Quando diz que Jesus entrou num sábado em uma sinagoga e começou a ensinar. É estranho, porque ele não é um rabino. É estranho, porque ele não é um sacerdote. Então, do que se trata? Desse costume. A fama de Nosso Senhor vem desde os 12 anos. A Sagrada Escritura diz que uma vez ele se perdeu numa caravana, numa peregrinação que os pais fizeram a Jerusalém. Nossa Senhora achava que ele estava com São José achava que estava com Nossa Senhora, essa coisa do pai que empurra para a mãe que empurra para o pai. Quando se encontraram, cadê o menino? Voltaram a Jerusalém e ele estava rodeado de doutores da lei e Jesus estava ensinando, com 12 anos de idade. Então você imagina agora, por volta dos 30 anos, a sabedoria, o conhecimento de Nosso Senhor a respeito da palavra. Dão a ele, então, a oportunidade de pregar, de falar, de ensinar. E ele começa a ensinar.
E aí o texto bíblico diz assim, que Jesus ensinava com autoridade. 2 vezes apareceu essa palavra. Com autoridade ele falava, e com autoridade ele expulsava os demônios. Com autoridade os milagres aconteciam. A palavra usada em grego é ousia. Ousia é autoridade como poder. Você pode fazer uma coisa, mas as pessoas só sabem quando a coisa acontece. Isso é poder, isso é ousia. O exercício do poder, a autoridade acontecendo ali na sua frente. Então você pode pensar, então que autoridade era essa? Talvez alguém possa dizer, talvez ele pregasse bem, fosse bom de retórica, falasse com um vozeirão, né, tivesse... Não é isso que é ousia. Não é isso que é autoridade. Normalmente, e aqui a comparação é da própria Escritura, os que ouviram disseram, ele não ensina como os escribas, como os fariseus, como os doutores da lei. Ele ensina com autoridade. Como é que ensinavam os doutores da lei? Como é que ensinavam os escribas? Normalmente, eles ensinavam citando os antigos, citando outras pessoas. Aliás, é assim, em qualquer faculdade do mundo, né, você ensina a partir daquilo que você aprendeu de outras pessoas. Jesus não. Jesus, ele ensina a palavra de Deus a partir da própria perspectiva dele. É isso que significa autoridade. Jesus não recorre a Moisés, Jesus não recorre a Daniel, a Isaías, a Jeremias. Jesus fala de própria vontade, a partir dele mesmo. Quantas vezes nós vamos ouvir Jesus dizendo assim? Na lei de Deus está escrito tal, tal, tal coisa. Eu, porém, vos digo. Quantas vezes? Muitas vezes. Isso é autoridade. Jesus vai ensinar e diz assim, em verdade eu vos digo. Ou em João, em verdade eu vos digo a verdade. E aí começa o ensinamento. Em verdade, em verdade. Ou seja, o que eu vou dizer é da minha autoria. O que eu vou dizer, eu não preciso de ninguém para corroborar, eu não preciso de ninguém para confirmar. E aí as pessoas ouviam a pregação de Jesus e diziam, nós nunca ouvimos algo assim. Nós nunca vimos ninguém pregando assim. O que significa? Que autoridade é essa? Ele está falando com a autoridade de quem é o autor da palavra. Ele é a palavra. O texto da primeira leitura é Moisés dizendo que viria um profeta que falaria em nome do próprio Deus. É mais do que isso. É mais do que Moisés prometeu. Moisés diz assim, vocês estão admirados que eu fale em nome de Deus? Pois virá depois de mim um que será maior do que eu, e vocês vão sentir como se o próprio Deus estivesse falando. É mais do que isso. Jesus fala em primeira pessoa. É Deus falando com o povo. E aí o espanto das pessoas. De onde vem essa autoridade para que ele fale como se fosse Deus? É que ele é Deus. E aí fica aquele suspense como vocês estão agora. Assim, como assim? Então você precisa experimentar a autoridade de Jesus. Tudo que eu estou ensinando aqui, tudo que eu estou dizendo aqui, amigo, irmão, é conversa, é balela, não tem conteúdo, não tem força, se você não se colocar debaixo dessa autoridade. Você precisa experimentar o poder dessa autoridade. Eu estou pregando aqui. Se você está achando que sou eu que estou dizendo, você sai do jeito que você entrou. Aliás, pode até sair pior, inclusive com raiva da minha pessoa. Porque sou eu, você tem todo o direito de sair magoado, chateado, questionando, dizendo, ele errou aqui, ele acertou ali, fazendo análise semântica, eu acho que esse verbo que ele conjugou não está correto. É disso que se trata? Não. Você está aqui e a palavra que está sendo dirigida a você é a palavra de Deus. É Deus que está falando com você. Então você agora se ponha debaixo dessa autoridade de Deus.
você escuta da minha boca pela palavra, que Deus vai mudar a sua vida. Que Deus tem algo para realizar nessa semana. Você assume, você aceita, você recebe. Você diz, essa palavra é Deus falando comigo. Eu alcanço essa palavra, eu toco nessa palavra, eu trago essa palavra para a minha vida e eu levo. Eu duvido que essa palavra não se cumpra nessa semana. Duvido. Eu aposto com você. Eu deixo de ser padre. Eu abandono o ministério. Se Deus falar com você nesta igreja e você se pôr debaixo da autoridade dele e acontecer diferente daquilo que Deus está falando. Não é possível. Porque Deus não é Deus de meias palavras. Deus não é mentiroso. Deus não é enganador. Deus não é falacioso. O que Deus fala, Deus cumpre. Estava todo mundo admirado e até desconfiado daquela autoridade com a qual Jesus falava. Dentro da sinagoga, havia um homem possuído por um espírito mau. E que, disfarçado, ali estava. Veja, alguém que está na igreja. A sinagoga era a igreja deles. Alguém que estava buscando Deus. E a palavra de Deus estava sendo dita a cada sábado ali. Mas não tinha efeito. Não fazia efeito. Como na vida de tantos católicos, todo domingo na missa e a palavra não faz efeito. Quantos países aí pela Europa em que a igreja católica está acabando, em que a igreja católica não tem futuro, porque a palavra de Deus não tem autoridade sobre a vida das pessoas. Elas não permitem, elas não deixam que a autoridade da palavra faça diferença e transforme a vida delas. E aí você assiste uma igreja se transformando em bar, outra igreja se transformando em discoteca, em danceteria, outra igreja se transformando em restaurante, vendendo-se mosteiros para ser hotel, resort. Está cheio. E não é só na Europa, aqui na América Latina, no Peru. Agora, recentemente eu vi uma reportagem, um convento de clarissas, das irmãs de São Francisco de Assis, da ordem franciscana, um convento imenso, em Cusco, vendido e agora se transformou em um resort, onde as pessoas vão para fazer lua de mel, para se divertir, para beber, e com cassino e tudo mais. O que acontece? O que está acontecendo? A palavra não é a mesma? Deus não é o mesmo ontem, hoje e sempre? O que está acontecendo é que a palavra de Deus deixou de ter autoridade na vida das pessoas. As pessoas ouvem a palavra de Deus e dizem, é o Padre Ubirajara. As pessoas ouvem a palavra de Deus e dizem, e confundem o emissor, aquele que está emitindo a palavra, e achando que sou eu o autor e o consumador do que vai acontecer ou deixar de acontecer na sua vida. Quantos católicos decepcionados com padres? Quantos católicos decepcionados com pessoas de igreja? Quantos católicos decepcionados? Porque essa tradição deixou de ser? Não, porque eu acho melhor que fosse assim? Não, porque o canto em gregoriano? Não, mas o cântico mais animado, batendo palma é melhor? Meu irmão, minha irmã, não é disso que se trata. Quando o poder, quando a palavra de Deus, a ousia, a autoridade de Jesus tiver poder na sua vida, aí você vai experimentar o que é ser de verdade cristão, o que é ser de verdade católico. Nenhuma igreja teria sido fechada na Europa, nenhum convento teria sido transformado em resort, se a palavra de Deus tivesse autoridade na vida das pessoas. Um dia, as igrejas da Holanda estavam lotadas. Um dia, a igreja da Bélgica enviava missionários para o mundo inteiro. A França era um dos países que mais mandavam padres para o mundo inteiro. Você ia em qualquer lugar do mundo e você encontrava um padre francês que era missionário. As vocações se multiplicavam. As famílias tinham 5, 6 filhos e pelo menos 2 eram padre e uma freira. Dificilmente uma família católica não tinha vocações.
Sabe por quê? Que quando uma pessoa se põe debaixo da autoridade, da ousia de Deus, ele é capaz, inclusive, de consagrar a vida dele e não querer casar, como diz o apóstolo Paulo, na segunda leitura. Vocês ouviram? Vocês que são casados tinham que ter prestado atenção nessa segunda leitura aqui. Essa leitura fala que é melhor ficar solteiro do que casado. E quem está solteiro vivendo para Jesus e se consagrando para as coisas dele, está muito mais tranquilo do que dividido, tendo que se preocupar não só com a salvação, mas com a salvação do marido, dos filhos, e olha o rolo que é isso. E já dá trabalho você ir para o céu e ainda tem que cuidar da salvação dos outros. Não, é sério, não é brincadeira. Mas na igreja antiga, você via a multiplicação de vocações, não, antiga, há pouco tempo atrás, mas há ainda igrejas, paróquias, lugares em que as vocações são abundantes, em que os milagres continuam acontecendo como na época dos apóstolos. Os milagres continuam acontecendo como na época dos apóstolos. O poder de Deus continua se manifestando de maneira extraordinária. E a pergunta é, por que que em alguns lugares acontece e aqui em Alphaville não está acontecendo? Eu vou dizer, porque enquanto você não colocar sua vida debaixo da autoridade, da ousia, do poder de Deus e da palavra dele, você nunca vai experimentar. Nem milagre, nem graça, nem poder, nem alegria. A missa é uma chateação, é um porre. Você vem porque vem empurrado, você vai embora dando graças a Deus. Metade você pega, outra metade você não pega. É tudo muito difícil, é tudo muito chato, é tudo muito cansativo. Porque se trata de você deixar Deus agir na sua vida. Não é porque você está aqui, não é porque você está na missa, que está tudo certo. É só o começo da conversa. Havia um homem na sinagoga e ele estava possuído por um espírito maligno. Ele estava buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, e ele estava carregado de um espírito mau. Quando Jesus, então, na presença desse homem, prega o evangelho, prega a palavra e o espírito se manifesta. Isso é poder. Compreendeu? Isso é ousia. Ele estava buscando. Ele queria uma resposta. E a resposta não podia estar no Antigo Testamento. E a resposta não está em rabino. A resposta não está em padre. Vamos botar então. A resposta não está em você ter rezado não sei quantos terços. Reze quantos forem necessários. É ótimo, maravilhoso. Mas se trata de você colocar sua vida debaixo do poder de Deus. E aí o espírito maligno se manifesta. É impressionante. Eu vou contar para vocês uma história. Uma vez, eu já contei aqui, num cenáculo da Renovação Carismática, a leitura era essa, no Morumbi. Era essa a leitura. Era um domingo que a leitura era essa daqui, em que o espírito mau sai do homem. Quando o diácono que estava proclamando esse evangelho leu essa frase de Jesus, cala-te e sai dele, na multidão, nas arquibancadas, pelo menos umas 5, 6 pessoas deram um grito e caíram no chão. Isso é ousia. Isto é poder. A mesma palavra de Jesus, dita 2000 anos atrás, repetida em uma leitura, tem o mesmo poder que teve há 2000 anos atrás. Cala-te e sai dele. Ah! Pum! No chão. Não foi o diácono que fez o exorcismo. Não foi um padre exorcista. Foi o poder da palavra. O poder do evangelho. Aquelas pessoas que estavam ali queriam libertação. Buscavam libertação. Queriam o poder de Deus na vida dela e receberam. E receberam. Aqui na frente, nesse púlpito, pode estar um padre velhinho, de 90 anos de idade, que fala com sotaque alemão. Você já deve ter ido numa missa assim. Você já deve ter ido numa missa assim. Um padre de 90 anos, com sotaque alemão e o som ruim.
Com certeza você já foi. Mas se você se põe debaixo do poder de Deus, se você se põe debaixo do poder, da ousia, da autoridade de Deus, Deus faz. Você não sai do jeito que você entrou. Você não sai com a cabeça perturbada, cheia de espíritos maus, como você chegou. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo poder, é a mesma majestade, é a mesma autoridade. O Senhor fala e quem está aqui escuta e obedece. Toma posse daquilo que Deus disse. Então repito e termino. Por que não está acontecendo na sua vida? Porque você não toma posse. Porque você não recebe como sendo para você. Você fica aí sentado fazendo análise, sentado de braços cruzados esperando a hora de acabar. Não vai mudar a sua vida. Deus só tem poder e autoridade se você deixar, se você abrir espaço, se você buscar. Caso contrário, Deus não vai ser intrometido de entrar na vida de uma pessoa que não quer, de uma pessoa que não buscou. Quantos precisavam de milagres e quantos receberam? Quantos precisavam dessa libertação? Dessa daqui, nesse dia na sinagoga. Mas a maioria estava ali para criticar Jesus, para fazer análise do que ele estava dizendo, se batia, se estava certo, se bom, falou alto, falou baixo, entendeu? Penteou o cabelo, não penteou. Essas firulas, sabe? Que fazem você perder o seu tempo aqui. Perda de tempo absoluta, de verdade. Aí com o tempo aquilo vai enjoando, sabe? Porque você não vê mudança, você não vê diferença. Não faz falta, inclusive. Fica uma semana, 2, 3 sem vir aqui. Não faz falta nenhuma, cara. Não faz falta nenhuma. É por isso que você não vem. É por isso que você não vem. Não faz falta, não faz diferença. Porque você não está debaixo da autoridade do poder dessa palavra. Agora, se ponha debaixo da autoridade. Se ponha debaixo do poder dessa palavra. E você nunca mais vive sem ela. Você sente fome. Você sente vontade, prazer, alegria. Você precisa estar na presença do Senhor. O cara chega meia hora antes. Tem gente aqui que chega 1 hora antes aqui, para estar de joelhos adorando o Senhor, rezando o Santo Terço, se preparando. Todo mundo vai embora. Tem gente que fica, que você nunca percebeu isso. É que você vai embora com tanta pressa, com uma vontade tão grande de ir embora. Aliás, já está, inclusive. Já está demorando muito essa homilia, que você nem vê que tem gente que fica aqui. Termina a missa, a pessoa ela fica curtindo, sabe? A presença de Deus. Ela faz ação de graça dela, ela louva a Deus, ela não quer mais ir embora. É como Pedro, Tiago e João lá no Tabor. É preciso que Jesus, vamos embora. Deu, a luz já desapareceu, a nuvem já subiu, vamos embora. Vamos descer para Jerusalém. Que a vontade que tem é de montar uma tenda e morar aqui, sabe? Teu marido já deve ter dito isso pra você. Que você não faz uma cabana e não mora lá na casa, na igreja. Ah, lá morar com o padre. É isso que eles falam. Tamanha é a alegria, o prazer de quem vive debaixo da autoridade do poder de Deus. Essa vida é diferente, porque é amor puro. Não tem outra explicação. E aí essa pessoa, conversa um dia com essa pessoa. Tenha curiosidade de conversar com essa pessoa. E ela vai te contar dos milagres. Ela vai te contar das bênçãos. Ela vai te contar de coisas sobrenaturais que acontecem na vida dela. E que eu como confessor, como a pessoa que atende quem vem aqui, e atende os segredos mais profundos, eu posso te dizer. As coisas tremendas que Deus tem feito na vida de tantas pessoas aqui. Aqui em Alphaville tem gente que é santa, mas santo assim, que se um dia a igreja fosse atrás, sabe, era para canonização. Tem gente aqui na nossa paróquia, inclusive alguns que já foram para o céu, que se fosse fazer uma investigação dessas que a Santa Sé faz, era para ser santo de altar. Tamanho é o poder de Deus agindo na vida daquela pessoa.
A transformação que Deus faz. E sabe o que? Aqui eu termino. O que eu acho mais incrível é que Deus tem feito isso com gente que está chegando agora aqui na paróquia. Deus tem feito coisas maravilhosas com gente que está há 2, 3 anos aqui. E aí o camarada está aqui há 30, 40 anos. Que coisa aí. Olha, se eu fosse você, eu ficava com ciúme. Esse é o único ciúme que você pode ter. Esse você está liberado para ter. De querer experimentar, como tantas pessoas aqui nesta paróquia, o poder de Deus, a graça de Deus. Está na ousia, na força do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Senhor, que eu experimente cada dia desse ano novo a Tua presença na minha vida, que os milagres se multipliquem e que pelo poder da Tua voz proclamada nesta igreja, nenhum espírito mau tenha poder de dominar a minha mente, a minha vida, os meus negócios, a minha família, os meus filhos. Diga para Jesus: pelo poder da Tua palavra, a graça expulse, a Tua presença expulse todo o mal, e somente o Teu poder reine em minha vida, em minha história, na minha casa. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.